Corpos falantes. A importância da comunicação não verbal. Objetivo do capítulo: fornecer os meios necessários para ajudar o seu filho a 1. Aprender a expressar desejos, sentimentos e interesses através da linguagem corporal. 2. Aprender a compreender a linguagem corporal dos outros. A comunicação não verbal é a base para a fala e a linguagem. Por que a comunicação não verbal, linguagem corporal, é tão importante? Embora a maioria das pessoas associe a comunicação de uma criança à fala, a comunicação vai muito além disso. Muito antes de desenvolverem a habilidade de falar, a maioria dos bebês e crianças pequenas se torna muito habilidosa em transmitir suas mensagens através de olhares, expressões faciais, gestos com as mãos, posturas corporais e sons. Além disso, elas também aprendem a entender a linguagem corporal de seus pais. Os corpos falam. Reconhecer e utilizar a comunicação não verbal ensina às crianças que a mente tem a capacidade de enviar pensamentos e sentimentos para outras pessoas, através do contato visual, ações, gestos e sons, e que a outra mente pode interpretar essas mensagens que viajam do corpo, pelo ar, até os olhos e a mente da outra pessoa. Isso é o que a comunicação é. Através da linguagem corporal, seu filho eventualmente entenderá que pode interpretar seus próprios pensamentos, sentimentos, desejos e interesses, assim como você pode interpretar os dele. É por isso que a comunicação não verbal é tão importante. Ela permite ao seu filho uma nova forma de se compreender, assim como entender outras pessoas como seres com uma vida interior e estados mentais que podem ser compartilhados. Em outras palavras, ambos podem ler os sinais um do outro, o que, de certa forma, é como ler a mente. É assim que interagimos uns com os outros, compartilhando o que se passa em nossa mente e coração. Além de permitir que uma criança que não fala se exprima, a comunicação não verbal é considerada por muitos pesquisadores da linguagem como fundamental para o desenvolvimento da fala. Assim que a criança entende que a comunicação existe, a fala e os gestos passam a ter significado. A fala se torna um sistema adicional de comunicação, baseado em nosso primeiro sistema de comunicação, conhecido como comunicação corporal. O que acontece no autismo? No autismo, no entanto, ocorre uma interferência na capacidade de compreender as ideias das outras pessoas. Crianças pequenas com autismo têm muita dificuldade em aprender que as pessoas enviam mensagens umas às outras, partindo da mente e passando pelo corpo até chegar aos olhos, ouvidos e mente do receptor. Para elas, esse processo de envio e leitura de mensagens pode não parecer existir. Muitas crianças com autismo não percebem que a comunicação ocorre entre duas pessoas e não reconhecem a importância do olhar, dos gestos, dos sons da fala e das expressões faciais. Uma criança que não percebe o significado desses sinais não prestará atenção nem buscará entendê-los. Algumas crianças com autismo tentam enviar mensagens apontando objetos ou movimentando as mãos dos pais em direção a eles. Outras crianças, no entanto, não utilizam sinais claros para expressar suas necessidades ou desejos. Os pais precisam decidir quando alimentar, trocar a fralda ou colocar a criança para dormir sem muitos sinais vindos dos filhos. Outras vezes, as crianças podem fazer birras ou demonstrar angústia, mas como não comunicam a razão de seu desconforto, os pais precisam se esforçar muito para compreender suas necessidades. Por que motivo isto é um problema? Isso se torna um problema porque a comunicação é essencial para o bem-estar e desenvolvimento da criança. A falta de compreensão das mensagens dos outros e a dificuldade em expressar necessidades podem levar à frustração, isolamento social e dificuldades de aprendizagem. Portanto, é fundamental encontrar estratégias de comunicação alternativas e estabelecer um ambiente que incentive a expressão e compreensão de sentimentos e pensamentos. Qual é o motivo pelo qual isso é um problema? Quando uma criança não se comunica ou expressa angústia sem revelar a causa, os pais podem acabar tomando decisões por ela de forma que a criança deixe de ter necessidades a serem atendidas. A vida se torna fácil. Tudo está sendo cuidado por outra pessoa. Por que uma criança que tem todas as suas necessidades atendidas se sentiria motivada a começar a se comunicar? Essas barreiras na comunicação não verbal causadas pelo autismo podem atrasar seriamente o desenvolvimento de qualquer forma de comunicação e essas barreiras na comunicação podem persistir por muitos anos, o que impede o desenvolvimento da fala e da linguagem.
Das interações sociais baseadas em um entendimento compartilhado com os pais e outras pessoas, e também limita seriamente o acesso das crianças à aprendizagem. Antes de a intervenção precoce estar disponível para a maioria das crianças, não era incomum encontrar crianças de 8 ou 10 anos que ainda não tinham conhecimento da existência da comunicação. Elas viviam sem fala, gestos ou qualquer forma de comunicação alternativa, o que também significava que elas viviam sem interações sociais ou conexões com os irmãos e outras pessoas. Os pais de Juliana não sabem o que fazer com as refeições da sua filha de 2 anos e meio. Ao invés de ficar sentada na cadeira alta, a menina quer ter acesso aos cereais, sanduíches ou pedaços de frutas enquanto anda pela casa, com um copo na mão. Para satisfazer os desejos dela, uma vez que ela grita, se joga para trás e não permanece sentada quando tentam colocá-la na cadeira alta, os pais deixam uma provisão de comida, tigela de cereais, bolachas, pedaços de barras de café da manhã, numa prateleira mais baixa na cozinha onde ela sempre pode pegar. Mas isso significa que há sempre migalhas e pequenas marcas pegajosas de dedos por toda a parte. Quando Juliana quer algo específico, ela puxa a mãe pelo braço até a cozinha e para na frente da despensa ou da geladeira. No entanto, quando a mãe abre a despensa, Juliana não tem como comunicar o que quer, já que ainda não aprendeu a apontar ou falar. A mãe tem que segurar um item de cada vez e oferecer a ela, e Juliana grita e fica brava sempre que a mãe lhe oferece algo que ela não quer. Como Juliana não tem gestos claros, a mãe pode ter que oferecer a ela 10 coisas diferentes até encontrar algo que ela queira comer, e muitas vezes Juliana só dá 2 mordidas e deixa a comida de lado para recomeçar tudo de novo. Isso acontece várias vezes ao dia e é uma fonte de estresse constante, tanto para Juliana quanto para a mãe. A tia de Juliana critica por mimar demais a criança, mas Juliana está muito magra para a idade e a mãe está preocupada com a alimentação dela. A mãe de Juliana não tem ideia de como resolver esse problema. Ela gostaria que Juliana pudesse expressar o que ela quer apontando ou dizendo o nome. O que fazer para aumentar a comunicação não verbal do seu filho? O desenvolvimento da comunicação não verbal, conhecida como comunicação corporal, é fundamental para a fala, a linguagem e a interação com outras pessoas. Aqui estão 5 passos específicos que você pode seguir para ajudar seu filho pequeno com autismo a desenvolver sua comunicação não verbal e a se tornar um comunicador mais ativo, capaz de expressar suas necessidades, interesses e emoções. Passo 1. Deixe seu filho fazer mais, diminuindo sua interferência. Passo 2. Demonstre paciência. Passo 3. Crie oportunidades frequentes para praticar. Passo 4. Seja persistente. Passo 5. Posicione-se adequadamente. Nas próximas páginas, detalharemos como seguir cada um desses passos. Vamos também fornecer ideias de atividades para você experimentar e sugestões de como lidar com possíveis problemas. Passo 1. Deixe seu filho fazer mais, diminuindo sua interferência. Explicação. Assim como todas as crianças pequenas com autismo precisam aprender a utilizar gestos, contato visual, expressões faciais e até mesmo alguns sons para comunicar suas escolhas, necessidades, sentimentos e até mesmo rejeitar algo indesejado. Ao evitar antecipar as necessidades de seu filho, como oferecer escolhas limitadas em vez de dar acesso livre a tudo, ou oferecer algo que você sabe que ele não quer, você incentiva a comunicação dele. Atividade. Descubra como incentivar seu filho a se comunicar mais ao longo do dia. Dedique algum tempo, ao longo dos próximos dias, observando seu filho durante as 6 atividades mencionadas no capítulo 4. 1. Brincadeiras com brinquedos ou outros objetos. 2. Interações sociais durante a brincadeira. 3. Refeições. 4. Rotinas de cuidados, banho, vestir, trocar fralda, horário de dormir. 5. Atividades de leitura. 6. Tarefas domésticas. 1. Brincadeiras com brinquedos ou outros objetos. 2. Brincadeira social. 3. Refeições. 4. Cuidados, banho, vestir, mudar a fralda, hora de dormir. 5. Atividades com livros. 6. Tarefas domésticas. Seguem-se algumas ideias para incentivar o seu filho a se comunicar mais. Nas 6 atividades mencionadas acima, pense no tema de cada atividade e em como pode ajudar o seu filho a participar mais.
Por exemplo, você pode partir uma bolacha em pedaços antes de oferecer ao seu filho para que ele peça mais, ou pode oferecer mais opções durante a atividade para aumentar a participação da criança. Além disso, envolva o seu filho na preparação da atividade, como abrir caixas, retirar materiais e escolher objetos a serem utilizados. Lembre-se da sequência de 4 passos da atividade conjunta: preparação, tema, variação e encerramento transição, aprendidos no capítulo 6. Muitas vezes, os pais acreditam que as crianças sem linguagem verbal ou com o diagnóstico de autismo não são capazes de fazer coisas. Eles pensam que estão ajudando-as ao fazer tudo por elas, mas, sem intenção, estão diminuindo a independência e impedindo o processo de aprendizagem. Para cada uma dessas 4 fases mencionadas, faça uma lista de ações que você pode tomar para ajudar o seu filho a participar mais na atividade. Se não tiver certeza de como seu filho responderá, experimente e faça ajustes com base no que funcionou e no que não funcionou. Passo 2. Espere um pouco. Explicação. Uma maneira de fazer menos é esperar por um sinal de seu filho antes de dar a ele o que ele quer. Comece esperando que seu filho se comunique sobre o que ele quer. Isso irá construir o repertório de comportamentos comunicativos, olhares, gestos e sons, do seu filho, e ele entenderá que cada uma dessas formas de comunicação envia uma mensagem e garante que ele obtenha o que deseja. Atividade. Espere, mas observe atentamente o sinal do seu filho. Quando seu filho claramente quer alguma coisa, que você o pegue no colo, dê algo para beber, um brinquedo para o banho ou recupere um objeto favorito escondido debaixo do sofá, segure o objeto desejado na frente de você e espere. Espere por um pequeno gesto, espere por um breve contato visual, espere por uma breve vocalização. Espere que seu filho faça algo para comunicar o que ele deseja. Procure contato visual, uma mão estendida ou uma vocalização, algum som ou gesto que seja a expressão dos desejos ou sentimentos do seu filho. Assim que você perceber esse gesto ou ouvir esse som, dê rapidamente ao seu filho o que ele está pedindo com essa simples comunicação. Embora quase todas as crianças pequenas tendam a usar as mãos e os olhos juntos para sinalizar aos pais, as crianças com autismo costumam usá-los separadamente. Eventualmente, seu filho irá aprender a combinar gestos, olhar e voz para comunicar seus desejos, necessidades, sentimentos e interesses. No capítulo 13, falaremos sobre como ajudar seu filho a combinar esses comportamentos em comunicações. Atividade: resolver problemas para minimizar a frustração do seu filho. Seguem algumas ideias para resolver problemas enquanto espera e observa. 1. E se o seu filho utilizar o choro e os gritos como forma de comunicação, tal como a Juliana? Esperar só irá resultar em mais choro. Se o seu filho usa o choro para se comunicar, então você terá que começar a oferecer a escolha antes que o choro comece. Se o seu filho está se aproximando de você porque quer ser pego no colo, observe se a aproximação acontece antes do choro. Nesse momento, incline-se e estenda os braços na direção das mãos estendidas da criança. Quando ele estender as mãos, o gesto dele, pegue-o no colo. Então, Juliana? Os pais de Juliana começaram a ir até a despensa enquanto ela estava fazendo outra coisa. Eles retiravam 3 ou 4 dos seus alimentos favoritos da despensa e os colocavam ao longo do balcão da cozinha. Em seguida, procuravam pela Juliana, pegavam-na pela mão e diziam algo como "vamos buscar algo para comer". Caminhavam então até a cozinha, inclinavam-se ao lado de Juliana e apontavam para os objetos. "Qual você quer?" Quando Juliana estendia a mão para um dos itens, os pais o tiravam do balcão, seguravam-no na frente dela e ofereciam um pedaço para que ela pedisse mais. Assim que Juliana estendia a mão, eles davam a comida a ela porque ela havia se comunicado com a mão estendida. 2. E se o seu filho apenas ficar parado e não fizer nada? Pegue um objeto favorito, agache-se para ficar frente a frente com o seu filho e ofereça-o parcialmente. Você quer o coelhinho? Ou outro objeto preferido? Quando ele estender a mão para pegar, diga sim, você quer o coelhinho, e dê a ele. O seu filho se comunicou com um gesto, estendeu a mão. Passo 3. Crie muitas oportunidades para praticar a comunicação. Para que seu filho aprenda a utilizar o corpo para se comunicar, ele precisará de muita prática.
É possível criar diversas oportunidades para isso, sem precisar ignorar as necessidades dele, mas encontrando maneiras de esperar um pouco antes de satisfazê-las, de modo a incentivar a comunicação. A ideia aqui é criar tentações para a comunicação. Atividade: espere de forma criativa antes de dar coisas ao seu filho. Aqui estão algumas ideias para criar tentações para a comunicação. 1. Antes de pegar seu filho no colo, ofereça seus braços a ele, mas espere até que ele olhe para você ou estenda os braços em resposta. No começo, o olhar dele pode ser rápido. 2. Quando seu filho estiver com sede, coloque um pouco de água em um copo, incline-se para ficar frente a frente com ele e segure o copo na frente dele, mas espere até que ele olhe para você, vocalize ou estenda a mão. 3. Crie situações em que seu filho precise da sua ajuda. Às vezes, as crianças têm acesso a tudo o que precisam sem precisarem pedir ajuda a alguém. Se isso acontecer com seu filho, você pode começar mantendo seus brinquedos favoritos, o copo, o sanduíche ou outros objetos especiais ao alcance de sua visão, mas fora do alcance, em uma prateleira ou em uma caixa transparente, para que ele precise pedir sua ajuda para conseguir o que quer. Como isso vai acontecer? Seu filho pode se esticar para alcançar a prateleira, levar até você a caixa ou começar a fazer birra em frente a ela. Nesse momento, você pode perguntar: o que você quer? Se seu filho estender a mão ou apontar para o objeto, faça o gesto de que quer que você pegue, vocalize de alguma maneira que não seja chorar ou fazer birra, ou olhe para você pedindo ajuda. Então, diga: você quer objeto, enquanto pega. Depois diga: aqui está o objeto. 4. Seu filho está imóvel e não está se comunicando de forma clara, então ajude-o a fazer um pedido usando o corpo. Por exemplo, pegue o objeto e aproxime-o dele, incentivando-o a tentar alcançá-lo. Diga algo como: você quer objeto, e ofereça seus braços para que ele os levante e pegue o objeto. Ou, coloque-se ao nível do seu filho e pergunte o que você precisa, para incentivar um breve olhar ou algum tipo de som. Se ele fizer contato visual ou emitir algum som além de birra em resposta à pergunta, pegue imediatamente a criança ou entregue o objeto a ela. 5. Se seu filho está fazendo birra porque quer um objeto e a birra está se intensificando, ofereça seus braços para pegá-lo. Depois que ele esticar os braços, levante-o em direção ao objeto e espere que ele estenda a mão para alcançá-lo. Se ele não tentar alcançar o objeto ou fazer algum gesto, pegue-o com sua mão livre, mas mantenha-o fora do alcance da criança. Em seguida, aguarde um olhar, uma tentativa de alcançar ou uma vocalização antes de entregar o objeto. Ou, enquanto seu filho ainda estiver no chão, pegue o objeto da prateleira e mova-o um pouco mais perto dele para incentivá-lo a tentar alcançá-lo antes de entregá-lo. Ao entregar o objeto logo após o gesto, som ou contato visual, a criança entenderá que foi uma dessas pistas não verbais que levou você a entregar o brinquedo. 6. Ao entregar um objeto ao seu filho, ele ainda pode estar dentro de um recipiente fechado. Após isso, seu filho precisará lhe entregar o recipiente para que você o ajude a abri-lo. Se ele não lhe der o recipiente imediatamente, estenda as mãos e diga: precisa de ajuda. Provavelmente, ele lhe entregará a caixa, mas se não o fizer, ajude-o a fazê-lo. Em seguida, abra o recipiente e entregue o brinquedo imediatamente, dizendo algo como: aqui está o objeto. 7. Em vez de tirar da prateleira uma caixa de cereais que sabemos ser a que nosso filho quer, podemos tirar duas, incluindo uma que ele não gosta. Podemos segurar as duas caixas de cereais diante da criança para incentivar uma tentativa de alcançar ou tocar na que ele quer. Ou podemos oferecer a caixa que sabemos que ele não quer, e, quando ele começar a protestar ou recusar a aceitá-la, podemos dizer: Jane diz que não, com um vigoroso aceno de cabeça enquanto oferecemos a mão aberta para receber a caixa indesejada. Em seguida, podemos oferecer imediatamente a caixa preferida e, quando ela estender o braço para aceitá-la, podemos dizer: Jane diz que sim, Cheetos, enquanto acenamos afirmativamente com a cabeça e começamos a despejar os cereais na tigela. Neste momento, a criança comunicou dois sentimentos não verbalmente: protesto e desejo. 8. Em vez de pegar repetidamente nosso filho para balançá-lo, fazer cócegas ou abraçá-lo, podemos realizar a ação uma única vez e depois colocar a criança no chão. Em seguida, podemos olhar para ele de forma expectante e esperar um segundo para ver se ele mostra que quer mais, como por exemplo perguntar: você quer mais balanço?
Se ele mostrar algum tipo de linguagem corporal indicando que sim, devemos repetir imediatamente sim, e tanquear mais balanço. Se nosso filho olhar para nós, mas não agir, devemos responder imediatamente balançando. Se ele ainda estiver parado e sem se comunicar de forma alguma, devemos nos inclinar, oferecer os braços e esperar que ele os aceite. Se ele os aceitar, podemos continuar a balançá-lo. Se ele não responder à oferta e continuar esperando, podemos oferecer o balanço novamente ou outra ação como balançar. Podemos repetir isso algumas vezes e depois parar, oferecer novamente nossas mãos e esperar, como fizemos antes. Devemos observar se nosso filho tenta alcançar nossas mãos, se fixa os olhos em nós ou emite algum som indicando que deseja repetir o jogo. 9. Em vez de soprar bolinhas de sabão, um balão, um moinho de vento ou uma língua de sogra repetidamente, faça isso apenas uma ou duas vezes para manter o interesse do seu filho. Prepare-se para soprar uma terceira vez, mas espere. Mantenha a varinha das bolinhas de sabão ou outro brinquedo perto da sua boca e olhe diretamente nos olhos do seu filho. Pergunte a ele, soprar, e sopre suavemente, mas não no brinquedo. Se o seu filho olhar diretamente nos seus olhos, tentar soprar, estender a mão, sorrir ou emitir algum som, então sopre. Repita isso várias vezes, esperando por uma comunicação da parte dele na maioria das vezes antes de soprar novamente. Mas também dê algumas chances extras para tornar isso fácil e não muito difícil, permitindo que seu filho veja muitos resultados para se manter motivado. 10. As horas das refeições ou lanches à mesa são momentos excelentes para praticar. Antes de colocar a comida da criança no tabuleiro da cadeira alta, segure-a à sua frente e ofereça-a, mas espere que ela comunique de alguma forma que a quer. Dê a ela 5 cheetos em vez de encher a tigela, para que o seu filho tenha que pedir mais. Despeje apenas um pouco de leite ou suco no copo em vez de enchê-lo, para que ele precise pedir mais e mais. Não deixe itens para comer ou beber ao alcance dele. Ofereça-os de maneira que ele tenha que pedir. Mais adiante neste capítulo, abordaremos como, com o passar do tempo, seu filho começará a fazer comunicações mais elaboradas, como apontar, em vez de apenas tentar alcançar ou usando tanto gestos como vocalizações simultaneamente. Por enquanto, o objetivo é ajudar seu filho a desenvolver a habilidade de se comunicar usando sinais não verbais simples, como contato visual, sons, tentativas de alcançar, sorrisos diretos e outros gestos corporais. Utilizamos estas técnicas durante as refeições, mas era sempre complicado decidir até que ponto insistir que o meu filho respondesse, uma vez que ele tinha um peso abaixo da média e não queríamos reduzir a sua porção de comida. Uma sugestão útil foi que devíamos sempre dar-lhe a comida ou a bebida quando ele pedisse. Mas podíamos dar um item que fosse menos preferido se ele não desse nenhuma indicação do que queria ou alguma preferência. Isso nos ajudou a sermos consistentes, em vez de nos preocuparmos se ele iria perder peso devido aos nossos esforços. Também se podem utilizar estas técnicas durante os lanches e sobremesas em vez de na hora da refeição. Segue-se mais ideias. Em vez de introduzir todos os brinquedos do banho na banheira, ofereça um ou dois, dizendo o nome deles, e espere que o seu filho comunique o pedido antes de entregar o brinquedo. Em vez de ter os brinquedos do seu filho sempre à sua disposição, organize alguns em caixas transparentes, com tampas seguras, numa prateleira e faça com que o seu filho escolha uma caixa. Assim que ele obtiver a caixa fechada, aguarde uma comunicação não verbal de que ele precisa de ajuda para abri-la. Ofereça-lhe a mão e pergunte se ele precisa de ajuda. Em vez de dispor todas as peças de um quebra-cabeça de uma só vez, fique com as peças e ofereça-as uma de cada vez, enquanto diz o nome de cada uma, ou dê-lhe uma escolha entre duas, urso ou cavalo. Incentive uma tentativa de alcance, um olhar ou outra forma de comunicação não verbal para a maioria delas. Diga o nome quando entregar as peças: o urso, tu querias o urso. Dê-lhe algumas borlas quando seu filho olhar para elas: toma o porco, para manter a motivação. Faça isso sempre que brincar com brinquedos que têm múltiplas peças. Ao trocar a fralda do seu filho, dê a fralda para ele segurar e depois peça a ele para entregá-la quando for hora de colocá-la. Estenda a mão e diga: dá-me a fralda. Se ele não entregar a fralda, pegue-a dele: dá-me a fralda. Obrigado. Aqui está a fralda. Ao calçar os sapatos do seu filho para sair,
peça a ele para sentar-se no chão ou em um sofá diante de você. Coloque as meias e os sapatos entre vocês dois e peça a ele para entregar as meias e os sapatos. Ajude, se necessário, para que você possa calçá-los enquanto os pede. Dá-me a meia, dá-me o sapato. Descreva suas ações à medida que os calça, conforme descrito no capítulo 4. Durante o processo de vestir, peça ao seu filho para entregar as peças de roupa quando solicitadas. Ajude, se necessário, e narre suas ações. Durante o banho, peça ao seu filho para entregar cada mão e cada pé. Peça o shampoo e a esponja a ele. Ofereça cada um dos brinquedos antes de entregá-los. Diga o nome de cada brinquedo, ofereça escolhas e ajuda quando necessário. Se fizer isso durante as rotinas de cuidados, seu filho se envolverá nas atividades e responderá em vez de ser um participante passivo. Nós acabamos de descrever muitas maneiras de ajudar seu filho a desenvolver um corpo que fala e a usar o corpo para se comunicar, mas como você deve responder quando ele faz isso? Com seu próprio corpo e voz. Siga a comunicação do seu filho, faça a ação ou entregue o objeto solicitado e narre. Adicione algumas palavras para descrever o que a criança queria, o que estava fazendo ou o que estava acontecendo. Você quer cereais? Mais suco. Pegue as bolinhas de sabão. Pum, pum. Quando bate nos brinquedos. Não quero leite. Quando ele recusa. Soprar o balão. Abraço. Mais tempo no balanço. Água. Apanhe as bolinhas de sabão. Pum, pum, quando bate com os brinquedos. Não quero leite, quando ele recusa. Soprar o balão. No colo. Quero mais tempo no balanço. Água. No início, o meu filho não queria ajudar a se vestir ou a colocar shampoo na cabeça. Mas, ao usar a narração enquanto orientava, conseguimos chegar ao ponto em que ele começou a participar. No capítulo 13, discutimos com mais detalhes como escolher a sua linguagem. As ideias que mencionamos para esta etapa mostram quantas vezes por hora o leitor pode criar uma oportunidade para o seu filho se comunicar com você usando a linguagem corporal. Você pode descobrir que seu filho pode se comunicar com você até 60 vezes por hora durante as atividades de brincadeira e cuidado, 1 por minuto, e desacelerar e parar de fazer tudo para o seu filho e, em vez disso, envolvê-lo na atividade e extrair dele uma comunicação não verbal. Atividade: escolha alguns gestos para ensinar. Temos detalhado como e quando incentivar as comunicações naturais do seu filho. Mas quais gestos específicos são bons para ensinar primeiro? Ao escolher gestos, você deve considerar duas questões. 1. Quais gestos você pode facilmente estimular, modelar e obter do seu filho durante a fase de ensino-aprendizado e 2. Que mensagem o gesto deve transmitir? Há 3 tipos principais de mensagens que crianças muito pequenas costumam transmitir durante o período de comunicação pré-verbal: desejo de interação social, esforços para compartilhar atenção com outras pessoas em relação a objetos e eventos interessantes, atenção conjunta. Vamos abordar a atenção conjunta apenas no capítulo 10 e focar agora nos gestos que podem ajudar seu filho a aprender a transmitir seus desejos de interação social e regulação comportamental. As crianças pequenas comunicam seu desejo de interação social de várias maneiras. Elas utilizam a linguagem corporal, atentam-se aos detalhes e sorriem para convidar a interação ou responder a um jogo divertido. Elas procuram as pessoas com quem querem brincar e fazem gestos para indicar aos pais que desejam que eles cantem suas músicas favoritas, façam cócegas ou brinquem de pega-pega. Elas pedem mais quando os pais começam um jogo social e depois param. Utilizam a voz para chamar a atenção, soltar gargalhadas ou rir de forma contida. Elas se dirigem diretamente aos pais para obter sua atenção e iniciar uma interação. Batem palmas, acenam a Deus, cumprimentam com as mãos e fazem gestos para jogos simples como cucu, quando os pais pedem. No capítulo 5, é recomendado desenvolver muitos desses gestos com seu filho durante diversas atividades sociais. Provavelmente, você já ajudou seu filho a desenvolver gestos como olhar, sorrir, tentar alcançar e pedir para continuar os jogos quando são interrompidos. Você também tem se esforçado para ensinar seu filho a levantar os braços quando ele pede colo ou um abraço.
Outras formas de comunicação social que geralmente são fáceis de ensinar a crianças pequenas com transtorno do espectro autista, TEA, são olhar e acenar durante as saudações e cumprimentar com as mãos, como no famoso gesto da K+5. A seguir, descreveremos brevemente como ensinar ao seu filho cada um desses gestos. Para ensinar seu filho a olhar e acenar durante as saudações, comece estabelecendo uma rotina clara. Quando entrar no quarto dele pela primeira vez de manhã ou sempre que você se aproximar após estar fora, em outro quarto, na rua ou depois de uma soneca, diga olá, com um grande sorriso e faça um gesto de aceno assim que o vir. Em seguida, aproxime-se da criança, repita o olá, sorria e faça um gesto de aceno quando estiver bem na frente dela. Se ela estiver de pé, você terá que se agachar. Depois, segure o braço dela pelo pulso ou um pouco abaixo e ajude-a a acenar enquanto diz: olá, mamãe. Faça o mesmo sempre que estiver saindo. Diga adeus, e acene quando estiver perto e em frente ao seu filho, para incentivá-lo, e depois, à medida que se afasta, vire-se e repita imediatamente antes de sair. Tente encontrar várias oportunidades ao longo do dia para repetir as rotinas de saudação ao se aproximar ou se afastar do seu filho. Você também pode incentivar outras pessoas a usar as mesmas rotinas de saudação e até mesmo usar bichos de pelúcia para praticar essas rotinas. Sempre ajude seu filho a responder, fazendo um gesto de aceno e usando as palavras olá ou adeus. Depois de alguns dias fazendo isso, continue com a rotina, mas tente fornecer menos ajuda quando sinalizar para seu filho responder. Em vez de segurar a mão dele e ajudá-lo a fazer o gesto completo, espere alguns segundos e depois ajude mais a partir do cotovelo do que do pulso. Seja consistente e ofereça muitas oportunidades ao longo do dia para que ele pratique. É muito provável que após alguns meses seu filho comece a responder às saudações com um gesto de aceno, contato visual e talvez até algumas palavras. O da K+5 é outro gesto que é uma boa opção para ensinar desde o início. Para ensinar isso, posicione-se à altura do seu filho enquanto ele estiver sentado de frente para você, ao nível dos olhos. Ofereça sua mão aberta ao seu filho, direcionando-a para uma das mãos dele, e diga da K+5. Em seguida, segure suavemente a mão dele com a sua outra mão e encoste-a suavemente na sua palma. Faça cócegas e repita o gesto algumas vezes. Pratique todos os dias, várias vezes ao dia, reduzindo gradualmente a ajuda que você oferece a cada dia. Em vez de pegar a mão do seu filho, abaixe a sua mão em direção ao pulso dele. Nos dias seguintes, abaixe ainda mais até o antebraço dele. Em 1 ou 2 semanas, é provável que você veja seu filho respondendo ao gesto e ao seu pedido verbal para dar K+5, colocando a mão dele na sua. Assim que ele fizer isso sem a sua ajuda, comece a praticar uma palmada suave acompanhando o gesto. Em algumas semanas, isso deverá evoluir para um DK+5 completo. A regulação dos comportamentos de comunicação das crianças pequenas geralmente tem 2 significados: pedidos, faz-me isso, e protestos, não quero isso, não. Ao longo dos últimos capítulos, o leitor tem se concentrado em desenvolver pedidos claros para objetos e interações desejadas por meio de tentativas de comunicação. Um segundo pedido que as crianças pequenas precisam comunicar é pedir ajuda. Pode ensinar o seu filho a entregar-lhe coisas e a olhar para si para pedir ajuda. Já falamos sobre o uso de sacos, recipientes de plástico e outras barreiras que pode colocar em volta de objetos desejados, de forma que o seu filho tenha que lhes entregar e olhar para si para pedir ajuda para abri-los. Outros objetos que podem facilitar os pedidos de ajuda são brinquedos de corda, lanternas com botões difíceis, bolas de sabão com tampas apertadas, caixas de sumo e recipientes de comida que precisam de ser abertos, entre outros. Em todas essas situações, pode oferecer ao seu filho um recipiente conhecido e fechado, que o seu filho irá aceitar, mas não será capaz de abrir. Nesse momento, deve estender a mão aberta, fazendo o gesto de dá-me, enquanto pergunta: precisas de ajuda? Claro, eu ajudo-te. Ajude o seu filho a dar-lhe o recipiente e depois abra-o e entregue-lhe o objeto imediatamente. Este é o reforço para o gesto. Pratique isso muitas vezes com vários materiais. À medida que o seu filho vai se tornando mais habilidoso em colocar o objeto na sua mão aberta, feche a mão de forma a que o seu filho tenha que fazer mais para obter a sua ajuda, colocando o objeto junto à sua mão fechada. O próximo passo é ter a sua mão disponível,
mais no seu colo, para que o seu filho tenha que fazer mais para colocar o objeto na sua mão. Como último passo, segure algo na mão para que o seu filho tenha que fazer uma abordagem e oferecer o objeto completamente para pedir ajuda. Sempre que o seu filho fizer um pedido de ajuda, diga: precisas de ajuda? Claro, eu ajudo-te. Ou algo semelhante, e ajude imediatamente. Ao longo de todo esse procedimento, é provável que o seu filho comece a imitar a sua palavra ajuda, enquanto lhe oferece o objeto para o qual precisa de ajuda. Todas as crianças precisam ser capazes de comunicar o não de alguma forma. Oferecer um gesto para o não pode substituir o choro, o jogar-se no chão ou qualquer outro comportamento indesejado que seu filho esteja usando atualmente. Ensinar as crianças a balançar a cabeça para dizer não é uma tarefa bastante difícil até que eles dominem a imitação facial e gestual. O primeiro gesto que muitas crianças pequenas usam é empurrar as coisas que não querem. Você pode facilmente ensinar isso ao seu filho assim que ele tiver um gesto claro para pedir objetos desejados. Empurrar os objetos para dizer não é muito fácil de ensinar durante a refeição. A comida deve ser composta por um pouco do que ele gosta muito e um pouco do que ele não gosta nada, como cenouras cruas, palitos de aipo e fatias de pimento verde. Comece oferecendo ao seu filho várias mordidinhas, uma de cada vez, de um alimento favorito, como uma bolacha. Quer uma bolacha? Sim, você quer uma bolacha. Sempre espere pelo pedido, tentativa de alcançar, antes de dar a bolacha. Em seguida, depois de 3 ou 4 mordidinhas, ofereça um alimento indesejado no lugar da bolacha, da mesma forma como ofereceu o alimento desejado, quer cenoura, movendo-o em direção ao seu filho. Se ele aceitar, espere até que ele a coloque ou tente se livrar dela. Depois, retire-a, dizendo: não, você não quer cenoura. Quer a bolacha. E dê a ele a bolacha. Aqui está a sua bolacha. Depois de mais algumas mordidinhas no alimento favorito, ofereça novamente a cenoura. Depois de repetir essa rotina várias vezes, seu filho começará a afastar a cenoura antes que ela se aproxime muito. Esse é o comportamento que você está tentando ensinar. Assim que ele começar a afastar a cenoura, retire-a e diga: não, você não quer cenoura, quer a bolacha, e depois dê a ele o alimento desejado. Assim que o seu filho começar a rejeitar a comida indesejada durante as refeições, você pode praticar isso também durante as brincadeiras com objetos, ocasionalmente oferecendo um objeto indesejado, como um lenço de papel, uma caixinha vazia, etc., quando estiver entregando os brinquedos, um de cada vez. Isso pode ser feito durante a rotina de fazer um quebra-cabeça, construir uma torre de blocos ou colocar peças em uma caixa de encaixar, de acordo com o pedido, tentativa de alcançar, do seu filho. Ensine-o a protestar rejeitando os objetos e devolvendo-os para você, sempre usando a palavra não. Os gestos descritos acima são os primeiros que ensinamos em nossas intervenções e eles proporcionam uma base inicial muito sólida para a comunicação. Passo 4. Persistência. Explicação. Com todas essas novas rotinas, seu filho pode não entender o que você está esperando e pode ficar irritado ou resistir à mudança na forma como as coisas são feitas. Você deve ajudar a manter tudo calmo e facilitar as comunicações do seu filho para ele conseguir o que quer. Mas é importante persistir para que a aprendizagem ocorra. Atividade. Facilitando as coisas para a criança. Aqui estão algumas ideias para tornar essas novas rotinas fáceis para o seu filho. Procure por gestos comunicativos, olhar, tentativa de alcançar, sons, que você sabe que seu filho consegue fazer com facilidade. Ajude seu filho a fazer o que ele quer fazer, tentativa de alcançar, apontar, levantar os braços. Entregue o objeto ou atividade desejados imediatamente após a comunicação da criança, para que ela aprenda rapidamente que essa comunicação, não importa quão pequena, é poderosa, tem impacto e traz recompensas. Assegure-se de que cada uma dessas novas rotinas conduza a algo que seu filho queira, para que haja uma recompensa no final. Escolher a cadeira alta significa comida. Apontar para os brinquedos que estão na prateleira faz com que ele os consiga. Talvez entregar uma fralda na mesa de trocar seja seguido por um jogo de cócegas favorito ou por um mobile ou música para ver e ouvir, ou por um brinquedo favorito que ele possa segurar por alguns minutos enquanto a fralda é trocada.
Peça a ele para levantar as mãos depois de trocar a fralda antes de tirá-lo da mesa ou do chão. Após ter sucesso, continue repetindo as novas rotinas. É provável que você veja seu filho aprender tudo isso rapidamente, e ele começará a antecipar a rotina, suas expectativas e suas dicas. Com o tempo, você verá seu filho usando cada vez mais comunicações não verbais em suas rotinas. Passo 5. Posicione-se. Explicação. Quando as pessoas se comunicam, ficam frente a frente. Para promover o contato visual, é necessário posicionar-se frente a frente com seu filho e seu rosto não deve estar muito distante do dele. Comunicar-se com seu filho cara a cara também facilita que ele direcione o olhar, a voz e os gestos para você e não para o ar. Atividade. Encontre formas de se posicionar frente a frente com o seu filho e coloque os objetos desejados entre vocês dois. Todas as formas que sugerimos no capítulo 4 para se posicionar de forma a promover a atenção do seu filho podem ser utilizadas aqui. Mesmo para uma atividade com livros, tente se posicionar na frente do seu filho no sofá, em uma cama ou no chão, com a criança sentada em um puff ou com as costas apoiadas em uma cadeira ou sofá, de modo que o leitor seja um parceiro ativo e comunicativo na atividade, e não apenas uma máquina de ler livros sem rosto. Quando você se posiciona na frente do seu filho com um livro e chama a atenção dele para as imagens através do apontar, das palavras e dos efeitos sonoros, o seu filho tem uma experiência muito mais significativa como um parceiro, na atividade do que apenas como uma voz que chega por trás e uma mão sobre o livro. O seu filho pode ver você formando palavras e observar os seus gestos, começando a compreender que a leitura é uma atividade social, e não apenas uma atividade visual. Resumo dos passos 1 a 5. Se você seguiu e realizou as atividades mencionadas anteriormente, você encontrou diversas formas para aumentar as comunicações não verbais do seu filho, o uso de gestos, olhares e expressões, para comunicar seus desejos, sentimentos e pensamentos. Você vai perceber que está fazendo mais com o seu filho e menos por ou para ele. Como resultado, provavelmente está começando a observar que seu filho utiliza muito mais linguagem corporal para comunicar de forma espontânea. Veja se concorda com a maioria das afirmações listadas no checklist a seguir. Se sim, você agora possui habilidades importantes para ajudar o seu filho a desenvolver a comunicação não verbal, conhecimentos que também irão auxiliar no desenvolvimento da fala e da linguagem. Caso contrário, comece a experimentar as atividades mencionadas até obter algum sucesso com cada uma das afirmações na checklist a seguir. Checklist da atividade: estou a fazer menos para que o meu filho faça mais? Underline sei como esperar que o meu filho comunique, faço isto muitas vezes ao dia. Underline encontro muitas oportunidades durante o dia para o meu filho comunicar. Underline sei de algumas atividades ao ar livre que o meu filho gosta, andar de baloiço, caminhar, etc. Underline crio oportunidades de comunicação para o meu filho durante muitas rotinas diferentes de cuidados e brincadeiras e praticamos isso na maioria dos dias. Underline quando espero que meu filho comunique, sei como persistir e como ajudá-lo, e, por isso, geralmente somos bem-sucedidos. Underline normalmente me posiciono diante do meu filho e perto do nível dos olhos dele para que lhe seja fácil dirigir as comunicações para mim. Underline meu filho está aprendendo a utilizar o corpo para comunicar em muitas mais situações em casa do que o habitual. O que posso fazer para aumentar a compreensão do meu filho acerca das comunicações não verbais das outras pessoas? Muitas vezes, as crianças com autismo demonstram-se incrivelmente inconscientes do significado das comunicações não verbais das outras pessoas. Não é incomum ver uma criança pequena com autismo que não compreende o significado do gesto "dá-me" de uma mão aberta ou do gesto de apontar. Meu filho pode não compreender o significado de uma expressão facial triste ou zangada de outra pessoa. Às vezes, as pessoas interpretam a falta de interesse ou de resposta da criança às expressões das pessoas como falta de cooperação, mas muitas crianças com TEA simplesmente não compreendem o que está sendo pedido a elas. Precisamos ensinar as crianças com autismo a prestar atenção nas pessoas e no que elas estão fazendo, e ajudá-las a compreender a linguagem corporal. As crianças sem problemas de comunicação parecem aprender isso naturalmente, mas para as crianças com autismo, é necessário direcionar a atenção delas para a linguagem corporal das outras pessoas, para que realmente percebam o que está acontecendo.
Como o leitor pode fazer isso? Existem 3 passos que podem ser seguidos. Passo 1. Exagerar os gestos. Passo 2. Acrescentar passos previsíveis. Passo 3. Proporcionar toda a ajuda necessária. Passo 1. Exagere os gestos. Quando estiver brincando com seu filho e com brinquedos, realce seus próprios gestos nas rotinas de brincadeira junto com a fala. Peça ao seu filho para lhe entregar peças ou inseri-las, estendendo sua mão para pegar as peças ou apontando para onde elas devem ir enquanto fala. Utilize as mãos e o corpo juntamente com as palavras para transmitir isso, e então ajude seu filho a realizar as ações. Utilize gestos, manuais e corporais, que sejam relativamente fáceis para a criança imitar, como alcançar, apontar, mão aberta e empurrar, gestos que podem ser facilmente incorporados às rotinas de atividades em conjunto e às rotinas sociais sensoriais. Gestos relacionados a objetos: mostrar, apontar, dar, inserir, retirar, voltar, empurrar, chocar, rolar, bater. Gestos relacionados às rotinas sociais sensoriais: mostrar, apontar, bater palmas, dar palmadinhas, saltar, brincar com os dedos, fazer cócegas, pisar. Faça com que o seu filho o ajude a preparar ou a arrumar os materiais no final de uma atividade ou a tomar a vez usando o seu corpo para comunicar isto e mostrando-lhe como fazê-lo. Entregue-lhe peças, aponte, use os gestos das mãos. Exagere. Ajude o seu filho a completar a ação, depois dele muitos elogios por ter conseguido executar uma ação. Todas as suas rotinas são veículos para a linguagem corporal. Seguem-se algumas ideias. Quando estiver a vestir a criança, mostre e diga o nome de cada peça antes de a vestir. Quando envolver o seu filho em ajudar ou dar, utilize grandes gestos como estender a mão aberta para o seu filho dar. Quando for mudar a fralda, mostre-lhe a fralda e diga o seu nome antes de a entregar para a criança segurar. Quando pedir a fralda de volta, use um grande gesto e transmita-lhe um grande obrigado depois. Durante as refeições, disponha pequenas quantidades de comida no tabuleiro da cadeira alta e depois aponte para um dos pedaços e diga: "Este, come este." Ajude o seu filho a seguir o gesto de apontar para apanhar o pedaço em questão. Se ele não conseguir fazê-lo, então na próxima vez dê-lhe apenas um pedaço e aponte para ele antes de a criança o apanhar. Dessa forma, a criança tem de seguir o seu gesto de apontar. Na hora do banho, peça a mão ou o pé para lavar, apontando e estendendo a sua mão aberta. Peça-lhe os brinquedos no final, apontando para eles para que ele os arrume, um de cada vez. Durante os jogos sociais sensoriais, exagere nos gestos para apanhar, fazer cócegas, balançar, girar, cantar a canção da aranha e outros jogos e canções com os dedos. Agache-se ao nível dos olhos, fique de frente para o seu filho, faça um grande sorriso de satisfação, posicione suas mãos de forma dramática e então comece o jogo com muita energia. Ajude o seu filho a antecipar o que irá acontecer através da sua postura corporal e facial, construindo a excitação e antecipação na criança. Passo 2. Adicione passos previsíveis. Será muito útil para o seu filho compreender os seus gestos durante as rotinas se adicionar passos e sequências previsíveis aos momentos de brincadeira e cuidados, e depois utilizar gestos ou outras ações não verbais para indicar ao seu filho que ele deve seguir para o próximo passo. Realize as atividades ou jogos em passos previsíveis, repetindo a rotina algumas vezes seguidas, para que o seu filho entenda os passos da rotina e possa antecipar o que vem a seguir. Na próxima vez, repita a sequência, faça uma pausa em um dos passos, utilize um gesto exagerado e espere por uma resposta. Lindsay criou uma rotina com as bolinhas de sabão que é muito previsível para o seu filho de 8 meses, Anthony. O frasco das bolinhas de sabão está em uma prateleira, fora do alcance de Anthony, junto com outros brinquedos preferidos. Preparação. Primeiro passo. Lindsay pergunta: "Queres brincar?", enquanto oferece a mão a Anthony. Ele aceita e caminham juntos até a estante. Passo 2. Lindsay se vira para Anthony e espera que ele estenda os braços e olhe para ela, para que ela possa pegá-lo no colo. Se ele fizer isso, Lindsay diz: "Queres colo?", e o pega. Se ele não o fizer, ela estende os braços e pergunta: "Queres colo?", aguardando pelos braços e olhar dele antes de pegá-lo. Passo 3. Lindsay pega Anthony no colo e o aproxima da prateleira, e ele estende a mão em direção ao frasco das bolinhas de sabão.
Passo 4. Com a mão livre, Lindsay pega o frasco e diz: queres as bolinhas de sabão? Toma as bolinhas de sabão e entrega-o a ele. Em seguida, ela coloca a criança no chão. Passo 5. Anthony tenta abrir o frasco, mas não consegue, e Lindsay estende a mão aberta dizendo: precisas de ajuda. Ele olha para a mãe e entrega o frasco nas mãos dela. Passo 6. Abrir. Abrir o frasco das bolinhas de sabão, diz Lindsay enquanto abre o frasco. Ela retira a varinha do frasco e se posiciona para soprar. Tema. Lindsay olha diretamente nos olhos de Anthony e pergunta: soprar bolinhas, enquanto faz o gesto de soprar com a boca. Passo 7. Anthony olha diretamente para ela, sorri e sopra. Ela imediatamente sopra uma série de bolinhas de sabão. Ele sorri, alcança as bolas e as estoura com as mãos. Variação. Passo 8. Lindsay pega uma bola grande com a varinha, entrega-a a Anthony e pergunta: rebentar. Com o dedo, Anthony estoura a bolinha enquanto ela diz: rebentar. Passo 9. Ela estende o dedo e estoura outra bola enquanto ele observa, a imitando em seguida com o dedo, enquanto ela diz: rebentar. Passo 10. Já não há mais bolinhas de sabão e Anthony olha ao redor, vê o recipiente das bolinhas de sabão e o pega. Ele entrega-o a Lindsay com contato visual e o processo recomeça. Observe este episódio. Leva apenas 2-3 minutos e nesta rotina existem 10 passos comunicativos diferentes. Anthony produz uma ou mais formas de comunicação não verbal dentro de cada um dos passos, várias por minuto. Para uma criança que, até 3 semanas antes, não produzia qualquer tipo de gestos de comunicação, esta é uma grande transformação. A rotina de preparação que Lindsay utiliza para fazer este jogo simples ajuda Anthony a antecipar cada nova ação e dá uma indicação à mãe. Ele é agora um parceiro comunicativo ativo, totalmente envolvido e a construir cada passo desta rotina simples. Se uma simples rotina de bolas de sabão pode promover tantas comunicações, imagine quantas podem ser conseguidas numa rotina mais elaborada como uma refeição ou um puzzle. Aqui estão alguns exemplos de sinais de linguagem corporal que você pode utilizar ao longo das suas rotinas interativas durante as 6 atividades: brincadeiras com brinquedos ou outros objetos, brincadeiras sociais, refeições, cuidados, atividades com livros e tarefas domésticas. Utilize o movimento da mão ou do corpo para perguntar o que seu filho quer, como prosseguir uma canção ou um jogo. Utilize o contato visual e um olhar expectante para perguntar ao seu filho se ele quer um objeto, o copo ou comida. Utilize um efeito sonoro para indicar ao seu filho que está prestes a criar uma atividade com um objeto. Sorria ou solte uma gargalhada e meneie os dedos para indicar ao seu filho que está prestes a fazer-lhe cócegas. Estenda a mão para indicar que vai iniciar um jogo físico. Imitar o som de soprar para indicar que vai soprar bolas de sabão ou um balão. Estenda a mão para indicar que vai iniciar um jogo físico. Imite o som de soprar para indicar que vai soprar bolas de sabão ou um balão. O exemplo com Lindsay e Anthony ilustra uma das razões pelas quais colocamos tanta importância em utilizar a estrutura de atividades conjuntas para rotinas de brincadeira e cuidados. É muito mais fácil para o seu filho compreender o que você está indicando e dizendo se ele já souber o que você vai fazer em seguida. Por isso, para as suas rotinas diárias com a criança, pense o mais que puder numa preparação, tema, variação e encerramento consistentes. Isso é tão importante para as rotinas de banho, mudança de fraldas, vestir e refeições, assim como para as brincadeiras com objetos e situações sociais. Se você precisa de um lembrete, volte ao capítulo 6 e reveja a parte relativa às rotinas de atividades conjuntas. Passo 3. Proporcione toda a ajuda necessária. Uma forma eficaz de ensinar o seu filho a pedir ajuda, entregando-lhe materiais ou através do olhar, é utilizar algo que seja um pouco difícil para o seu filho fazer sozinho. Enquanto estiver proporcionando a ajuda que ele necessita, você também usará diferentes gestos para ajudá-lo a compreender a comunicação não verbal. Seguem-se algumas possibilidades. Para uma criança que gosta de quebra-cabeças, você pode utilizar um que seja um pouco mais difícil para o seu filho completar sozinho. À medida que você e a criança estão completando o quebra-cabeça juntos, aponte para os encaixes das peças enquanto diz: esta entra aqui. Aqui. Quando seu filho seguir o seu dedo, então a peça entra. Vou ir lá.
Essa é a recompensa por notar e seguir o seu apontar. Você pode colocar as peças de um quebra-cabeça preferido em uma caixa ou sacola de plástico que seu filho não consiga abrir sozinho. Dê a ele o quebra-cabeça e o saco das peças e espere até que ele precise de ajuda. Quando ele perceber que não consegue abrir o saco ou caixa sozinho, pergunte se precisa de ajuda com uma mão aberta acompanhando as palavras. Em seguida, quando ele lhe entregar o saco ou caixa, abra-o e devolva-lhe imediatamente. A recompensa por responder à sua mão aberta e fazer o pedido é ter acesso às peças. Você pode começar a dar corda a um objeto que seu filho gosta de observar. Não dê um excesso de corda. Quando a corda chegar ao fim, espere para ver o que a criança faz. Ela pode olhar para você ou lhe entregar o brinquedo. Se isso acontecer, diga, quer mais, enquanto lhe dá um pouco mais de corda. Se ela não fizer nada, peça ao seu filho que lhe entregue usando uma mão aberta e as palavras. Em seguida, assim que seu filho lhe entregar, mesmo que tenha sido necessário ajudá-lo, dê-lhe corda rapidamente e repita tudo novamente. Para além dessas atividades de apoio, as rotinas sociais sensoriais podem ser utilizadas para ensinar às crianças o significado da comunicação não verbal. Ao jogar jogos como pega-pega, aviãozinho, ciranda, dominó ou esconde-esconde, destaque suas expressões, gestos e movimentos corporais para que seu filho aprenda a relação entre seus movimentos e o jogo. Seus movimentos e palavras darão nome ao jogo para seu filho. Brincar e realizar atividades de cuidado de forma ritualizada, a estrutura da atividade conjunta, com brinquedos, rotinas sociais sensoriais, rotinas de troca de fralda, vestir banho, hora de dormir e rotinas de refeição, ajudará seu filho a associar seus gestos, expressões faciais e palavras a essas rotinas. Você está ensinando seu filho a ler e interpretar o significado de suas expressões faciais, gestos, movimentos corporais e palavras. Dicas úteis para aumentar a compreensão do seu filho sobre suas comunicações não verbais, assim como para aumentar as comunicações não verbais do seu filho para você. É necessário criar muitas oportunidades para ele praticar, persistir e posicionar-se de forma a obter a atenção da criança. Cole notas ou lembretes em áreas onde você cuida ou brinca com seu filho, na mesa de trocar fralda, na banheira, na mesa da cozinha, perto da cama da criança, na parede perto das áreas de brincadeira, para lembrar-se de criar rotinas e gestos. Planeje atividades para aumentar a comunicação não verbal. Planejar atividades para aumentar a comunicação não verbal é essencial para incorporar esses passos na rotina diária com seu filho. Uma dica é pensar em uma atividade conjunta que seja focada em um objeto e em uma rotina social sensorial que o seu filho goste realmente de fazer com você. Imagine os passos e sequências dessa rotina e pense em gestos que seu filho poderia utilizar para pedir essas ações, movimentos ou consequências preferidas. Você pode se inspirar nos exemplos apresentados nas páginas 153 e 154 e também adicionar mais atividades para praticar durante a semana. Caso deseje, faça cópias extras do quadro para registrar informações sobre atividades adicionais além das mencionadas à esquerda. Para alguns pais, é útil dividir o dia em 6 tipos de atividades ou rotinas de brincadeiras e cuidados que ocorrem ao longo do dia, e depois dividir os passos da atividade conjunta envolvidos em cada uma das rotinas. Isso proporciona um enquadramento que permite pensar bem nos diferentes gestos, ações, expressões faciais e palavras que acompanham esses passos. O quadro fornecido em algumas páginas anteriores fornece alguns exemplos que outros pais experimentaram. Tente um ou mais destes, variando os passos para se adaptar à sua casa e aos seus materiais. Lembre-se de narrar todos os passos, de fornecer indicações gestuais claras e incentivar o seu filho a tomar parte ativa em cada um dos passos. Em seguida, tente escrever um guia para si mesmo e para uma atividade em uma das colunas em branco do quadro. Depois, tente o guia durante a atividade e veja se ele o ajuda a decompor a atividade em passos simples que contenham uma narração simples e uma comunicação não verbal para você e para o seu filho. Veja o exemplo de Lindy Anthony das bolas de sabão. Você pode ficar surpreso com o quão rapidamente o seu filho começa a participar em cada passo e o quanto ele começa a se comunicar com o corpo. Se você seguiu e realizou as atividades acima mencionadas, terá encontrado uma série de formas de aumentar a percepção e entendimento da comunicação não verbal do seu filho, o uso de gestos, olhares e expressões faciais.
Você verá a compreensão do seu filho nos gestos, sons e olhares que ele utiliza para lhe responder. Veja se concorda com a maioria das afirmações na checklist que se segue. Se assim for, agora você possui competências importantes para ajudar o seu filho a aprender a compreender a comunicação não verbal, conhecimentos que também ajudarão o seu filho a compreender e desenvolver a linguagem e a fala. Se ainda não se sente bem-sucedido, tente fazer experiências com as atividades mencionadas até ter algum sucesso em cada uma das afirmações da checklist que se segue. Checklist da atividade: o que gosta o meu filho de fazer? Encontrei muitas oportunidades durante o dia para realçar a minha linguagem corporal para o meu filho. Criei oportunidades de comunicação gestual com o meu filho durante muitas rotinas diferentes de brincadeiras e cuidados e praticamos-las na maior parte dos dias. Quando meu filho utiliza uma pista não verbal, por menor que seja, tento dar-lhe o que ele quer para que ele aprenda que pode falar com o corpo para obter o que deseja. Descobri formas de utilizar o meu próprio corpo para comunicar durante as brincadeiras, exagero as minhas expressões e gestos para que o meu filho repare neles. Quando comunico com o meu filho utilizando a linguagem corporal e palavras simples, sei como persistir e como ajudar o meu filho a responder, por isso geralmente somos bem-sucedidos. Normalmente, posiciono-me diante do meu filho e perto do nível dos olhos para que lhe seja fácil dirigir as comunicações para mim. O meu filho está a aprender a utilizar o corpo para comunicar em muitas mais situações em casa do que o habitual. E se o seu filho não começar a dar-lhe indicações de forma desejável? A mãe de Bethan veio a uma sessão de formação para pais com esta preocupação. As únicas mensagens que Bethan me comunica quando tento esperar por um sinal são chorar e gritar. Ela tenta agarrar num objeto assim que ele está visível, por isso não consigo segurá-lo de modo a que ela me forneça um gesto. O que hei de fazer? O terapeuta conhecia Bethan o suficiente para saber que ela não gostava de mudanças. Por isso, sugeriu que, em vez de segurar o objeto na mão, a mãe tentasse dar objetos à filha em recipientes, como sacos de plástico transparentes ou frascos que ela pudesse segurar, mas não abrir. Dessa forma, Bethan poderia ter algum controle sobre o objeto, mas ainda teria que pedir ajuda. Para ajudar Bethan a pedir ajuda com um gesto em vez de chorar, a mãe deveria ter as mãos abertas diante dela, para rapidamente perguntar se ela precisava de ajuda e, em seguida, abrir rapidamente o recipiente e entregar o objeto antes que Bethan tivesse a chance de começar a chorar. Uma segunda estratégia que a mãe começou a utilizar foi o uso de sacos com apenas 2 ou 3 bolachas cada um, para o lanche, um brinquedo em cada um, para brincar com objetos, e uma cor em cada um, para lápis, em atividades em que havia muitas oportunidades de praticar. Ter isso acontecendo frequentemente também ajudou Bethan a se acostumar com a nova exigência e a superar o choro. Isso levou algum tempo, mas a mãe sabia, por experiência, que Bethan aprendia melhor as coisas quando eram repetidas com frequência. Com o tempo, a prática fez com que a competência se tornasse um comportamento independente e automático. E havia menos frustração, uma vez que Bethan alcançava seu objetivo rapidamente e facilmente, obtendo o objeto fora do recipiente quando a mãe o entregava. A mãe também tentou uma sugestão que discutimos anteriormente: ofereceu a Bethan algo que ela gostava antes de iniciar a birra. Mostrava a ela um brinquedo preferido e um não preferido, ambos ligeiramente fora do alcance de Bethan. Quando a menina tentava alcançar o brinquedo preferido, a mãe rapidamente o entregava para que ela aprendesse que poderia tentar alcançar os objetos em vez de fazer birra quando quisesse algo. Planejar atividades para incentivar a comunicação não verbal. Atividade: brinquedo ou outro objeto. O meu filho gosta de rolar os comboios para trás e para frente. Posso juntar-me a ele, dando-lhe os comboios. Dando-lhe os carris para ele ligar e fazer rolar os comboios. Rolando outro comboio. O meu filho consegue pedir com o corpo. Dando-me a caixa dos comboios que não consegue abrir. Apontando para o comboio que quer. Dizendo-me que cor de comboio quer. Dando-me um carril que não consegue ligar sozinho. Apontando ou dizendo-me onde quer ligar um carril. Dando-me um comboio quando quer o meu. A linguagem corporal a que estou à espera para responder. Dar-me um comboio ou carril. Apontando para um comboio ou carril. Dizer uma palavra enquanto olha para mim. Atividade: comboios.
O meu filho gosta de ouvir o som tu-tu. Posso juntar-me a ele, fazendo o som tu-tu enquanto faço rolar um comboio ou choco o meu comboio contra o dele. O meu filho consegue pedir com o corpo, fazendo o som tu-tu, olhando para mim, fazendo ambos ou fazendo chocar ou movendo seu comboio perto do meu. A linguagem corporal a que estou à espera para responder. Fazer um som enquanto olha ou não para mim. Copiar-me com o seu comboio. Atividade. Brincadeira social. Cócegas. O meu filho gosta de que lhe façam cócegas nas pernas e abdômen. Posso juntar-me a ele, fazer-lhe cócegas nas pernas e abdômen. O meu filho consegue pedir com o corpo, aproximando o corpo das minhas mãos para lhe fazer cócegas, dizendo cócegas ou o nome de uma parte do corpo. Mostrar-me o abdômen, erguendo as pernas, olhando para mim e rindo, sorrindo. A linguagem corporal a que estou à espera para responder. Fazendo movimentos corporais dirigidos na minha direção. Dizendo uma palavra enquanto olha para mim. Olhando para mim e rindo, sorrindo. Planear atividades para incentivar a comunicação não verbal. Continuação. Atividade. O meu filho gosta de. Posso juntar-me a ele. O meu filho consegue pedir com o corpo. A linguagem corporal a que estou à espera para responder é: refeições, cuidados, banho, vestir, mudar a fralda, hora de dormir. Atividades com livros. Tarefas domésticas. Desmontar as atividades em passos de comunicação não verbal. Rotina diária. Cuidados, banho, vestir, mudar a fralda, hora de dormir. Vestir. Passos. 1. Posicionar as roupas para estarem prontas para vestir. 2. Vestir a camiseta. 3. Vestir as calças. 4. Apertar botões ou fechos. 5. Vestir meias e sapatos. Opções de corpo falante. 1. Entregar as peças de roupa, uma por uma, ao cuidador. 2. Enfiar a camisola pela cabeça, erguer cada um dos braços para a camisola e puxar até ao abdômen. 3. Pôr-se de pé mediante instrução, levantar cada uma das pernas para vestir as calças, ajudar a puxar até a cintura. 4. Apontar para botões ou fechos ou acabar de apertar quando estão quase terminados. 5. Sentar-se mediante instrução, entregar cada uma das peças, erguer o pé para cada meia de sapato, ajudar a puxar a meia ou sapato, pôr-se de pé mediante instrução no final. Tarefas domésticas. Lavar roupa suja. Passos. 1. Apanhar as roupas. 2. Abrir o cesto da roupa suja. 3. Colocar as roupas sujas no cesto. 4. Fechar o cesto. Opções de corpo falante. 1. Apanhar as roupas sujas do chão mediante pedido e transportá-las até ao cesto ou entregá-las ao cuidador. 2. Vocalizar para alguém abrir o cesto. 3. Vocalizar ou apontar para cada peça a ser colocada no cesto, a partir de uma escolha de duas. 4. Fechar o cesto, seguindo instruções verbais ou gestuais. Como desenvolver o sucesso? Para Robert, que aprendeu como fazer os gestos para obter itens de um saco muito rapidamente, o pai subiu a parada e usou o mesmo formato para ensinar outros gestos. O pai de Robert acrescentou uma segunda expectativa. Quando abria o saco depois de um pedido físico de Robert, segurava os dois objetos que estavam lá dentro e oferecia-os a Robert, que tinha de apontar para o que queria. Robert tentava alcançar o objeto desejado e o pai dizia, aponta, enquanto dava o modelo de apontar e depois modelando a mão de Robert para apontar quando ele ia tocar no objeto. Assim que Robert tocava no objeto com o seu apontar, o pai dava-lhe o brinquedo. Resumo do capítulo. A primeira forma de comunicação é por meio do corpo e expressões faciais. As crianças aprendem desde cedo que as pessoas usam sinais corporais para trocar mensagens. Antes mesmo de falar, elas já são capazes de comunicar muitos tipos de mensagens de forma não verbal. A fala se desenvolve mais tarde, a partir de um sistema de comunicação não verbal complexo. Ao ajudar uma criança com autismo a usar o corpo,
os olhos e a voz para enviar e compreender comunicações simples. Gradualmente se podem acrescentar expectativas e oportunidades para a comunicação gestual. Começando com gestos familiares fáceis para a criança utilizar, é possível ensinar novos gestos aos poucos. Ao fazer isso, está se ensinando à criança uma importante lição sobre como nos comunicamos e interagimos uns com os outros, ou seja, não através de agressão, choro, gritos ou manipulação, mas sim enviando mensagens sobre o que queremos, sentimos e desejamos compartilhar. Também prestamos atenção às mensagens dos outros. Nossas mensagens são sobre pensamentos, sentimentos, desejos e necessidades que nos motivam a nos aproximarmos, nos envolvermos e conversarmos com os outros. Isso é feito por meio de expressões faciais, gestos, posturas, contato visual e, por fim, palavras. A linguagem falada da criança se desenvolverá a partir desse quadro. Lista de geladeira. Objetivo: fornecer formas de ajudar o seu filho pequeno com autismo a aprender a expressar desejos, sentimentos e interesses utilizando a linguagem corporal e a compreender a sua linguagem corporal. Passos: faça menos para que o seu filho faça mais. Faça uma pausa e espere por um gesto, contato visual ou vocalização. Acrescente gestos aos passos das atividades conjuntas durante as brincadeiras e rotinas. Acrescente gestos aos passos das atividades conjuntas durante as rotinas de brincadeiras e cuidados. Exagere nas expressões faciais e nos gestos durante as brincadeiras e cuidados. Divida os materiais para praticar os gestos do tipo dá-me durante as brincadeiras. Construa obstáculos para que seu filho precise de ajuda. Aponte para objetos e imagens e espere que seu filho siga. Atribua palavras simples à linguagem corporal do seu filho e à sua própria. Crie etapas para trocas comunicativas em atividades-chave, brincadeiras sociais e com objetos brinquedos, relações, cuidados, banho, vestir, mudar a fralda, hora de dormir e tarefas domésticas.